Oi, Brasil! O Dia dos Namorados chegando e com ele todo o romantismo e a elegância que vocês já conhecem da Cris Assunção. Coleção romântica que traz peças fluídas, elegantes, aquela pegadinha mais invernal. A gente tem babados e eu vou começar agora mostrando para vocês esse primeiro look. Então vem comigo. Esse primeiro vestido, um tecido com toque de seda, traz gola mais altinha, babados vem em torno de toda a abertura desse vestido. Os punhos também trazendo essa delicadeza. E percebam que a estampa é toda delicadinha, numa florzinha bem elegante. Olha que graça, gente, a cintura marcada. Eu estou usando o tamanho M da Cris, caimento impecável. Ele também, ó, eu fechei para deixar ele bem elegante. O comprimento mais midi, ele tem bolso. E olha que graça que ficou essa peça. Vestido com botões frontais funcionais, mais evasê, manga longa, acompanha a faixa cinto e o punho, gente, traz toda a delicadeza. Esse tecido maravilhoso e essa estampa mais pad pull também tá incrível. Olha como ficou lindo no corpo. Demais, não? Vestido para vocês com bordado em corações, cintura marcada, manga longa finalizada com lastex. Olha que detalhe, gente, que graça. A cintura também marcada com lastex. Desce em Marias com um frufru entre as Marias. Estampa exclusiva, super elegante por aqui. Botões funcionais, gente, todo marrom. Olha, eu amo esse botão, acho chique. Bolso, cintura marcada com lastex. Olha que graça que ficou no corpo essa peça. Gente, um longo para você usar e arrasar. Olha que lindo esse longo, gente. Um longo desse Max Midi com bordado todo em flores, que é o tema da coleção aí. Manga longa com bordado também. Olha que graça que ficou. Eu trouxe ele mais fechadinho, mas você pode usar abertinho. Cintura marcada, bolso forrado da cintura para baixo e esse tom, um rosé mais antigo, tá lindíssimo. Botões frontais, uma chemise, gente, botões frontais funcionais, mais evasezinha, com bolso, golinha. Ele tem um detalhe de um botão de coração, coleção romântica, né, gente? Coleção pro Dia dos Namorados. Temos manga longa também com os botões em coração, frufru. Olha que graça que ficou no corpo essa peça da nova coleção da Cris Assunção. Laço para trazer bastante romantismo. Olha que lindo, gente. Uma peça super elegante da coleção romântica, especial Dia dos Namorados. E você que amou, você pode ser uma revendedora. Vou deixar link. Você vai cair direto no atendimento do WhatsApp. Ela manda para todo o Brasil. E tem looks incríveis, né?